Segunda Crônicas dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Amém? Quem não trouxe Bíblia, tem aqui no projetor. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que haviam de melhor em Israel, e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que eu irei a teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe aparecer. Amém? Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, peça para Deus falar com você através da palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa a minha vida nesta hora, Senhor, para que eu possa ser instrumento nas tuas mãos, para ministrar a vida do teu povo. Ó Deus, eu te peço que cada um seja ministrado, Senhor, segundo a porção que o Senhor tem para o teu povo. Em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez nós repreendemos todo impedimento à ministração da tua palavra, todo impedimento, Senhor, para que a tua palavra se manifeste com autoridade, com poder aqui, seja arrancado deste lugar, seja tirado deste lugar, nós mandamos embora. Pelo contrário, Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha encontrar repouso em cada coração, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para trazer uma revelação nova, para manifestar o teu reino, para manifestar o teu poder aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, queremos ser alinhados no teu propósito, em nome de Jesus. Senhor, venha sobre nós, com poder na palavra, falando ao nosso coração, repreendendo aquilo que precisamos ser repreendidos, alinhando aquilo que precisa ser alinhado, consolando aquilo que precisa ser consolado, Senhor, restaurando, curando, transformando, libertando, em nome de Jesus, Senhor, que venha como luz, Pai, contra as trevas, em nome de Jesus. Este é o poder da tua palavra, que penetra, Senhor, no mais profundo do coração, Senhor, é como a espada de dois gumes, apta, Senhor, para discernir os pensamentos, juntas e medulas. Ó Pai, em nome de Jesus, venha com a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode sentar. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Às vezes a gente canta algumas coisas aqui e a gente não ensina, né? Para quem não sabe, Yeshua é o nome de Jesus, tá? Na verdade não é Yeshua, a gente fala Yeshua, mas lá em Israel Yeshu, não tem o A, assim, Yeshua. E quer dizer Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Yeshua HaMashiach Kadosh, Jesus o Messias Santo, né? A gente cantava uma música árabe aqui, lembra dessa música? Paramos de cantar ela, mas era uma música, não era árabe não, perdão, desculpe, era uma música judaica. Árabe não, judaica. A gente faz um pacote só, mas não é não, é judaica. Amém? Glória a Deus. Abra o teu coração, querido, para Deus falar com você. Deus quer falar nessa noite. Amém? Eu não vou falar com você não, eu sou só apenas instrumento de Deus para ministrar o teu coração. A gente tem que aprender que a gente tem que tirar a palavra de Deus. Não é tirar a palavra igual o povo fala, não, né? O povo fala, tira uma palavra, a pessoa abre a Bíblia lá, saiu uma palavra para mim. Não, isso aí não é usar a Bíblia como cartomante. Não, é extrair de Deus aquilo que Ele tem para você nessa noite. Extrair de Deus, fazer como fez João, né? Quando Jesus disse, olha, tem no meio de vós um que vai me trair. João chegou lá e, Jesus, quem é, hein? Quem que é? Deitou ali no colo de Jesus, Jesus quem é? Então, querido, extrai a palavra de Deus. Aquilo que você precisa nessa noite, Deus tem.
está nas mãos dele. A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida para que ele não possa te abençoar, nem os seus ouvidos tampados para que ele não possa ouvir a oração dos teus filhos. Então, querido, tire de Deus aquilo que você precisa nessa noite. Quando a gente vem para a palavra, é como se a gente sentasse à mesa do Pai, e ali Deus colocasse tudo aquilo que nós necessitamos de alimento. Tem uns aqui que precisam de um leitinho morno, mas outros precisam de um alimento sólido. Não importa qual alimento você precisa, na mesa do Pai tem. Então nós temos que nos aproveitar da mesa que é posta nessa noite. Amém? Você está me entendendo? Querido, esse texto é um dos textos da Bíblia, do Antigo Testamento, que conta, narra as vitórias do povo de Deus, né, através de batalhas, através de guerras. É tremendo como Deus operou grandemente na vida do povo dele, dando vitória de formas extraordinárias, de formas milagrosas. Algumas batalhas o povo de Deus sequer tinha que batalhar, porque Deus ia à frente e liquidava o inimigo, e o povo adorava o Senhor. Primeiramente a gente precisa entender o porquê que o povo de Deus vivia tanta guerra, né? Porque Deus deu uma terra para o povo, mas a terra precisava ser possuída. E irmãos, tudo aquilo que Deus dá, todo mundo quer pegar, até o diabo. Então nós temos que entender que Deus deu autoridade para o povo, não só para o povo lá do Antigo Testamento, mas para nós também, para nós conquistarmos por meio da guerra. Não, pastor, nós estamos no Brasil, aqui no Brasil não tem guerra. Não, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, forças espirituais do mal, que habitam nas regiões celestes. Então nós temos que entender que nós estamos numa batalha. Assim como o povo de Deus viveu várias batalhas visíveis, né? Batalhas físicas, hoje nós temos também batalhas, mas são batalhas espirituais. Amém? E aqui, irmãos, a Bíblia diz que Joabe obteve êxito, obteve sucesso naquilo que ele empreendeu contra os sírios e contra os amonitas, que eram os grandes inimigos de Deus, né? Os filisteus, os amonitas, os sírios, eles pelejavam contra o povo de Deus, porque o povo de Deus, por uma palavra profética, se expandiam, cresciam. Como a palavra de Deus diz, crescer e multiplicar. O povo de Deus tem uma unção de crescer, de abrir a sua tenda, né? De alongar as suas tendas, alongar as suas estacas. O povo de Deus tem esse poder, e o inimigo, ele tenta sempre paralisar o povo de Deus. E aqui não foi diferente. O inimigo sempre tenta, irmãos. Eu estou aqui parafraseando com o diabo também, para você entender. Aqui eram inimigos reais, naturais, mas hoje são, como eu disse, é o inimigo invisível. O inimigo sempre quer abafar aquilo que Deus tem, a conquista que Deus tem para você, a vitória que Deus tem para você. Às vezes, por nós não entrarmos na dimensão da conquista, por nós não entrarmos naquilo que nós temos como projeto, como sonho, nós sempre questionamos Deus. Será que Deus não está no negócio? Será que Deus não quer me abençoar? Irmãos, eu tenho trabalhado durante 10 anos de ministério pastoral, mais alguns anos de pastor de jovens, sempre tentando destruir essa imagem de que Deus separou uns para a bênção e outros para a maldição. Deus não separou pessoas. A palavra de Deus diz que Deus nos predestinou para vivermos nele. A palavra de Deus diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, como nós falamos domingo passado. Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Deus é um Deus que projeta a sua vida com vitórias e conquista. Deus te ama como pai, e assim como o pai deseja o seu filho ser bem sucedido, Deus também deseja que você seja bem sucedido, deseja que você seja próspero e abençoado. Amém? Não podemos, irmãos, colocar isso na nossa mente, achar que Deus está pensando que nós não devemos ter conquistas e vitórias. Isso não existe. Isso é uma teologia furada. Deus quer que todos os seus filhos andem na sua presença e vivam uma vida abundante. A palavra de Deus diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. A gente para o versículo aqui, mas nós temos que deixar isso de lado e entender a parte B do versículo. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Vida que Deus quer para nós é vida com abundância. E essa vida aqui não é o Zoé.
Zoé está lá no Antigo Testamento, quando Deus, Ele cria o homem, aliás, Ele forma o homem do pó da terra e assopra o Zoé, o fôlego de vida. Não é isso, não é o Espírito que vai para Deus, como diz na Eclesiastes. A vida que Jesus está dizendo, abundante aqui, é uma vida terrena. Não é uma vida espiritual lá no céu, na glória. Durante muito tempo a igreja pregava que a nossa glória estava no céu. E o que mais Jesus pregava era: é chegado o meu reino. O reino de Deus não vai chegar, o reino de Deus chegou. Amém? O poder de Deus já está sobre nós. A glória de Deus, a bênção já foi liberada sobre nós. Então entenda, Deus quer que você viva uma vida de prosperidade, sim. Uma vida de vitória, sim. Eu falo isso sempre, irmãos, porque eu quando me converti eu tinha dificuldade de entender isso, porque eu vivi uma vida tão difícil. Já viu aquele termo? Eu não gosto mais hoje de falar isso, mas eu falava quando era desviado, não, quando era ímpio, nunca desviei. Quando eu era ímpio eu falava assim: eu comia o pão que o diabo amassou. Já ouviu falar isso? Era bem assim, irmãos, a vida era muito difícil, sim. E aí quando eu vim para Deus, eu aprendi que Deus queria dar vitória. Eu falava: mas eu não devo estar nessa lista, não pode ser, porque eu sofri tanto. Mas a partir do momento que eu comecei a entender que partia de mim assumir, responder a esse chamado de Deus para viver uma vida de vitória, eu então comecei, irmãos, a ir de acordo com aquilo que Deus queria. É como se Deus tem um plano e você fosse no plano de Deus, deixasse o seu de lado um pouquinho e fosse naquilo que Deus tem para você. É isso que é o caminho que Deus tem para nós. É isso que é o propósito de Deus. Deus cria, irmãos, tudo perfeito. O propósito dele, contando com você, abençoado, próspero, feliz. E ele coloca você, quando você se entrega a ele, neste caminho. Então você começa a viver uma vida abundante nele. Amém? Essa é a grande dificuldade que nós temos de entender. A primeira coisa que eu disse, irmãos, a gente acha que Deus não quer abençoar. Deus não está pensando se Ele vai ou não, Ele já abençoou. Amém? Agora depende, irmãos, da nossa postura diante de Deus, daquilo que nós realmente queremos diante de Deus, daquilo que nós realmente queremos nos dispor para vivermos essa vida que Deus tem para nós. Toda colheita, irmãos, requer primeiro uma semeadura. Essa é uma lei áurea, não tem como questionar, não tem como revogar. Se eu quero uma vida abundante, eu então tenho que fazer alguma coisa para que eu viva essa vida abundante. Mas isso não está ligado a Deus, entenda, está ligado a mim. Eu acho lindo a última parte do versículo que nós lemos. Versículo 13: Sê forte, pois. Joabe fala para o seu irmão: sê forte, pois pelejemos varonilmente, ou seja, pelejemos como homens, pelo nosso povo e pelas nossas cidades, e pelas cidades de nosso Deus, perdão. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. Olha que interessante, ele assumiu o que ele deveria fazer. A gente às vezes perde muito tempo. Deus, tem uma batalha aí, o inimigo está vindo na frente, o outro está vindo na retaguarda. Aí eu queria saber do Senhor, se o Senhor vai dar vitória, se o Senhor tem vontade de me abençoar nessa batalha, ou se o Senhor quer me destruir. Não, Deus não quer destruir, Deus quer que você vá à frente. Olha que ele diz: nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Amém, queridos? Deus vai te dar a vitória. Às vezes a gente coloca umas questões diante de Deus. Eu fico imaginando Deus olhando e dizendo: mas por que você está me perguntando isso? Deus, o Senhor quer me abençoar ou não? Poxa vida, que pergunta é essa? É claro que Ele quer te abençoar. Você acha que Ele quer que o inimigo vença você? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se assim não fosse, Ele não daria vitória na cruz do Calvário para todos aqueles que buscam a Cristo. Amém? Porque a nossa vitória já foi garantida por Jesus Cristo. Agora nós, irmãos, entramos em batalha para assumir essa vitória. Bom, o texto diz, irmãos, que os inimigos vieram contra Joabe, vieram na frente, vieram por trás, e eles tomaram então algumas atitudes para vencer esse inimigo. A gente sempre fala que a gente precisa depender de Deus, e as pessoas muitas vezes tomam isso de forma, para o seu coração, de forma enganosa. Depender de Deus não significa que você tem que estacionar a sua vida e deixar que as coisas aconteçam
ao tempo, entre aspas, de Deus. As pessoas costumam dizer assim: entreguei para Deus, quando na verdade elas não querem fazer mais nada. Eu nunca vi alguém falando assim: eu entreguei para Deus, de fato, eu entreguei para Deus, eu estou confiante. Não, geralmente quando a pessoa fala assim, eu entreguei para Deus, ela está querendo dizer: agora se der certo, Deus, se não deu, não deu. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, que depender de Deus não é isso. Depender de Deus não é você largar lá e dizer: vou deixar e vou cruzar meu braço aqui e vou esperar. Não foi isso que Joabe fez. A primeira coisa, irmãos, que eu acho interessante nesse texto é que eles aprenderam a confiar na sabedoria deles. Pastor, nós não podemos confiar na sabedoria humana. Mas quem disse que aqueles que são filhos de Deus têm sabedoria humana? Aqueles que são filhos de Deus têm a sabedoria do alto. Irmãos, às vezes a gente quer que Deus faça um milagre. Por exemplo, vou usar um exemplo clássico. A gente quer que Deus faça um milagre na nossa vida financeira, mas a gente não usa a sabedoria para lidar com as nossas finanças. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. Porque o que você precisa não é ganhar dinheiro, você precisa administrar o dinheiro. Eu conheço pessoas que quanto mais ganha, mais gasta. Alguém conhece gente assim? É só algumas pessoas. Levanta a mão para mim ver se você conhece. Tá. Você acha que adianta aumentar o salário dele? Não adianta. Ele acha que adianta. Ele fala: não, eu não consigo pagar minhas contas porque eu ganho pouco. Se eu ganhasse mais, aí dá mais para ele, ele continua gastando. Irmãos, numa batalha você precisa de estratégia. A estratégia você precisa criar na sua mente. E sabe o que é interessante? A sabedoria é a única coisa, entenda, isso é tremendo. A sabedoria é a única coisa que Deus não nega. Pastor, outras coisas Deus nega? Sim, mas sabedoria Deus não nega. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1 versículo 5, coloca aqui para nós, Tiago capítulo 1 versículo 5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-ás dada. Se você pedir sabedoria, Deus te dá, amém? Em outra tradução, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. O que quer dizer improperar? Nada te cobra, Ele te dá de graça, e se lhe é concedida. Pastor, se eu vou orar agora e dizer: Deus me dá sabedoria, o que vai acontecer? Ele vai dar. Porque não está vinculado àquilo que você é, como você está, o seu estado de espírito. Não, a Bíblia diz que Deus dá quem pede. A gente tem que tomar um cuidado, irmãos. Eu louvo a Deus que a igreja mudou, porque antigamente os crentes eram tidos como burros, ignorantes. Orava muito, mas não entendia nada. Nós temos que ocupar o nosso lugar de filhos de Deus na terra. O povo de Deus tem que ser um povo esperto, inteligente, rápido de raciocínio. Eu não estou falando de algo humano. Pastor, quer dizer que eu tenho que ser bom de matemática? Não, irmãos. Até porque eu já vi gente analfabeto que tem uma sabedoria tremenda. Porque Deus dá. Porque ele ora e pede para Deus, e Deus dá. A Bíblia diz, irmãos, lá em Provérbios, eu estou falando meio assim que a garganta está ruim. Lá em Provérbios capítulo 4, 6: não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Nós devemos desejar sabedoria. Às vezes a gente, se Deus fosse o gênio da lâmpada, você pegasse, esfregasse a lâmpada e Deus saísse, dissesse: olha, você tem direito a 3 pedidos. A maioria de nós pediríamos nesse momento dinheiro. Salomão, Deus chegou para ele e disse: Salomão, você pode pedir o que você quiser. O pai de Salomão, Davi, foi tão poderoso, um homem tão de Deus, que Deus chega para Salomão e diz: olha, você pede o que você quer. E ele diz: Senhor, eu quero sabedoria. E a Bíblia diz que Deus deu sabedoria, honras, riquezas e glória. A sabedoria te faz prosperar. A sabedoria te faz conquistar coisas. Amém? Nós vamos pedir para Deus. Não podemos abandonar a sabedoria.
Ah, pastor, eu vou depender de Deus, aleluia, glória a Deus. Não, você tem que fazer algumas coisas. Tem coisas que você precisa realizar, você precisa fazer. Ser profético não é ser cego. Ser espiritual não é anular a humanidade. Amém? Ah, pastor, eu sou espiritual. Quando eu falo com Deus é em línguas estranhas. Não tem nada meu aqui, não tem jeito, você está na terra. Então você precisa de sabedoria para usar, para poder operar grandes coisas na terra. Essa que é a diferença, queridos. Essa que é a diferença. Eu vou dizer uma coisa para você, você pode ficar chocado. A unção não tem poder nenhum se você não tiver sabedoria. A unção não tem poder nenhum se você não tiver sabedoria. A Bíblia diz que Davi foi ungido, mas Davi tinha estratégia de guerra. Davi tinha estratégia. E a estratégia vem por conta da sabedoria. Amém? Eu conheço um irmão. Ele trabalhou ele era um office boy de uma usina de açúcar e álcool. E pagaram estudos para ele. Ele cresceu na usina. E ele trabalhava na parte administrativa da usina. E ele dormindo, Deus deu um sonho para ele. Todas as vezes que lavava as caldeiras, eu não sei como funciona. Eu entrei numa usina uma vez na vida, eu nem lembro como que funciona aquilo. Mas eu não consigo desenhar como que é. Mas o sonho era basicamente o seguinte: no lavar das caldeiras das coisas lá, perdia-se muito açúcar. E Deus deu para ele uma ideia de uma máquina que ia reter o açúcar. Irmãos, isso foi um sonho. Ele chegou, desenhou no outro dia e foi para o engenheiro. O engenheiro disse: olha, é assim. O engenheiro falou: mas quem te passou esse? Ele falou: não interessa. Tem coisas que a gente tem que ficar com o bico calado. E aí desenhou, foi lá e patenteou. Olha a sabedoria funcionando aqui. Você hoje já fala: patrão, olha, tive uma ideia, top pra você. Aí ele foi lá, patenteou. E chegou para os diretores da usina e disse assim: olha, eu tenho um produto para oferecer para vocês. Colocaram em funcionamento. Irmãos, aumentou a produtividade em não sei quantos %. Resultado, ele foi chamado a ser um dos diretores da usina. Por conta de uma ideia. Deus quer que você desenvolva. Amém? Deus quer que você desenvolva nele. Às vezes a gente entende que a gente tem que crescer na graça, crescer no poder de Deus, mas a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Amém? Joabe, ele teve uma estratégia. Olha, quem quer os melhores? Esses vão na frente. Quem quer os melhores? Às vezes, irmãos, a espiritualidade com falta de sabedoria, ela dá em derrota. Pastor, eu estou passando uma luta, eu vou orar, mas não adianta só orar. Nós tínhamos umas cadeiras brancas aqui e alguém às vezes caía dessas cadeiras que está muito velha. Aí a gente falou: não, precisa comprar umas cadeiras. Aí a primeira coisa que a gente faz é orar. Eu lembro que o irmão Leandro falou assim: pastor, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então tem hora que não adianta você apenas orar, você tem que agir. É como a palavra oração diz, né? Orar com ação. Eu sempre digo o seguinte: Deus, ele não age em nossa vida, ele reage. Ele reage. Então você imagina todo mundo com medo de um gigante. Vem um menino de boa aparência, diz a Bíblia, 1,5 m, 1,60 m, e enfrenta o gigante. Irmãos, Deus olha isso e diz assim: eu vou ter que abençoar esse menino.
A Bíblia diz que Deus chegou para Gideão, e Gideão estava malhando trigo no lagar. Ele estava fazendo alguma coisa. Irmãos, a maioria, sabe o que estava fazendo? Estava chorando porque não conseguia colher, estava chorando porque não conseguia plantar. Mas a Bíblia diz que Gideão plantou, Gideão colheu, e agora estava beneficiando o trigo lá escondido no lagar. Então Deus chega para ele e diz: o que é que foi, poderoso guerreiro? Ei varão valoroso. Porque Gideão estava fazendo aquilo que ninguém estava fazendo. Ele estava tentando, irmãos, colher. Ele estava tentando produzir o seu trigo. Não adianta nós ficarmos pelos cantos chorando, achando que Deus vai ter piedade de nós. Deus não é Deus de piedade, sabe por quê? Ele sabe quem você é. A gente não tem piedade daqueles que a gente sabe o potencial. A gente tem piedade do cachorro, porque o cachorro não se defende. A gente tem piedade do animalzinho, porque ele não sabe falar. Mas aqueles que têm potencial, a gente não tem piedade. E Deus não tem piedade dos seus filhos, porque Deus criou os seus filhos. Ele sabe o que eles são capazes. Amém? Você está entendendo? Segundo lugar, diga assim comigo: eles confiaram um no outro. Um olhou para o outro e disse assim: olha, você vai para um lado, eu vou para o outro. Se os que lutarem contra você for mais forte, eu vou te socorrer. Mas se os que vieram contra mim forem mais forte, você vem me ajudar. Pastor, eu falei isso hoje pela manhã. Pastor, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Primeiro a gente tem que entender o contexto que a Bíblia está dizendo isso. E o contexto, irmãos, é de Jeremias, que Deus está querendo dizer que o povo não deveria confiar no rei ímpio. O povo estava entregando as suas vidas nas mãos do rei ímpio. E por isso Deus disse: olha, vocês são malditos por confiar no homem. Nós não podemos entregar nossa vida ao ímpio, mas a gente precisa de pessoas do nosso lado. A Bíblia diz assim: um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro: ser forte. Um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro: ser forte. Nós não conseguimos vencer batalhas sozinhos. Nós precisamos de pessoas do nosso lado, pessoas que nós confiamos, pessoas que estão dispostas a andar conosco, que estão dispostas a orar pela gente. Mas não é só você dependendo do outro, não. É algo mútuo. As pessoas sempre são a turma das 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas lá, viu? Pastor, 6 horas por mim. Não, é um ou outro ajudou. Um ao outro ajudou. Logo quando eu casei com a pastora, a gente começou a ter as crises do casamento. E às vezes os dois entravam em crise. Aí nós chegamos um pouco e disse: vamos combinar. O dia que você estiver em crise, eu fico forte. O dia que você estiver em crise, o dia que eu estiver em crise, você fica forte. Vamos combinar, fazer um para o ímpar aí. Porque um precisa estar forte. É assim, irmãos. Em algum momento você vai precisar de alguém. Ninguém é super-homem nem super-mulher. A gente precisa de pessoas que olhem para a gente e dizem: não, vamos para a igreja. Você está desanimado, vamos para a igreja. Vamos orar. Você está desanimadão, mas vamos orar. Deus vai mudar essa história. Deus está com você. Não, pastor, eu não me misturo com as pessoas, eu tenho que andar sozinho. Sozinho. A gente precisa aprender a depender de pessoas. Nem Jesus fez o seu ministério sozinho. A palavra de Deus diz que as viúvas sustentavam o ministério de Jesus. As pessoas abriam a porta de suas casas para Jesus ficar. Amém? A Bíblia diz que um ajudou o outro. Um foi lá e disse assim: olha, se você estiver perdendo, eu te ajudo. A gente precisa de pessoas do nosso lado, de confiança, que ore pela nossa vida, que a gente chegue e diz assim: olha, me ajude a orar nesse projeto, me ajude a orar com esse projeto aqui, eu estou com um projeto para realizar, me ajuda nisso.
A gente precisa de pessoas. E isso, irmãos, é com muito cuidado que eu falo que a gente precisa de pessoas. Porque muitas pessoas acham que esse tipo de pessoas são seus amigos, e às vezes não são amigos de verdade. Você precisa de pessoas fiéis a Deus, que servem a Deus de verdade, sem hipocrisia, sem falsidade. Essas pessoas que você escolhe para andar com você, você tem que escolher a dedo. Pessoas que quando você tiver meio brocochô, você vai falar uma bobagem que não era para você falar, e ela não vai sair contando para os 4 cantos da terra. Você vai chegar e dizer: olha, me ajude a orar pelo meu marido, ele está difícil lá em casa. E ela não vai sair contando para meio mundo da igreja, ou fora da igreja, que o seu marido está passando por problema, que você está passando por problema no casamento. Mas a gente precisa de pessoas. Pastor, eu já confiei e me decepcionei. Mas é assim mesmo, somos seres humanos. Mas a gente precisa andar com alguém. A gente precisa andar com alguém. Jesus, quando ele comissionou os seus discípulos, ele nunca disse: olha, vá um só. Ele sempre mandava de 2 e 3. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 7,16: alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Então a gente precisa realmente confiar em pessoas. A gente precisa ter pessoas de confiança do nosso lado. Amém? O marido precisa confiar na esposa, a esposa precisa confiar no marido. O amigo, aquele que anda junto, precisa de confiança, de oração. Tem dia que a gente não está bem, irmãos. Eu sou pastor e as pessoas acham que a gente pastor tem que estar bem o tempo todo, cheio da glória. E eu não consigo. E olha que eu vivo para isso. Imagine quem trabalha secularmente. Você está aqui na igreja cheio da unção, cheio do poder de Deus. Chega amanhã no trabalho, tem ímpio lá, falando palavrão, contando fofoca, e você tem que manter firme. Tem hora que você não mantém. E é aí, nesse momento, que você precisa de alguém para orar por você, para te ajudar. Amém? Glória a Deus. Terceiro lugar, diga assim comigo: eles confiaram em si mesmos. O que eu estou falando aqui, eu estou mexendo com algumas coisas. Não, pastor, a gente não pode confiar em nós mesmos, não. Não é confiar você como pessoa, mas você como alguém que Deus estabeleceu. Irmão, se Deus não precisasse de nós, aliás, Deus não precisa mesmo, mas se para fazer a obra na nossa vida não tivesse nenhuma função nas nossas vidas, então para que nós serviríamos? Quando Deus opera algo na tua vida, você tem parte nisso. E você precisa confiar nisso, naquilo que Deus te deu, no poder que Deus deu para você. Deus sempre chamou homens e disse assim: olha, ser forte. Senão Deus não falaria nada. Deus falou: vou mandar uma unção aqui, você vai ficar forte do dia para a noite. Não, Deus diz assim: esforça-te, ser forte, seja corajoso. Tem coisas que você precisa reagir, que depende de você. Amém? O Joabe olhou para o seu irmão e disse assim: seja forte, nós vamos pelejar varonilmente pelo nosso povo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, diz: pelo que me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Às vezes a gente sempre acha que vai acontecer algo sobrenatural, mas tem hora que é você mesmo que tem que pegar na espada. Nem toda batalha Deus guerreia por você. Puxa vida, pastor, eu vou sair triste daqui. É verdade, não adianta eu dizer que Deus vai defender todas as guerras para você. Tem coisa que Ele chega para você e diz: a espada, vai. Você. Certo dia Moisés foi criado no Egito, como filho da filha de Faraó. E ele olhava e via o seu povo sendo castigado. Ele tentou com a sua própria força vencer, mas ele não tinha sabedoria. Ele foi lá e matou o egípcio. Teve que fugir, ficou 40 anos no deserto. E agora ele volta.
Mas por que ele volta? Porque ele está andando um dia, ele olha uma sarça, um arbusto, pegando fogo. Mas o fogo não consumia o arbusto. Então ele, curioso, ele quer olhar essa sarça que arde em fogo. E ele chega perto. E quando ele se aproxima da sarça, ele escuta uma voz: tira a sandália do vosso pé, porque o lugar que você pisa é santo. Você imagina a voz de Deus falando? E aí Deus fala: Moisés, você começou a tentar libertar o meu povo, não deu certo, mas porque faltou estratégia. Eu quero te dar estratégia agora. Eu preciso que você vá. Aí quando Deus começa a falar o que Deus vai fazer, ele já pula para trás. Não, Senhor, de jeito nenhum. Eu não sei falar. Eu sou gago. Não te preocupes, Moisés. Eu vou mandar Arão para ir com você. Ele vai ser seu porta-voz. Não, mas eu não. E o que eu vou fazer? Eu chegar lá e falar: eu vou querer que você liberte o povo de Deus. Ele vai me matar. Não, Moisés, o meu poder vai estar com você. E a Bíblia diz que Deus transforma o bordão que ele está em serpente. Imagine a experiência sobrenatural de Moisés. E Deus diz: pega a serpente. Vou pegar? Não, Deus, ela vai me picar. Pega a serpente. Ele pega, ela se torna em bordão de novo. Irmãos, Deus poderia libertar o povo sem Moisés? Sim. Mas Deus quer usar aquilo que você tem de potencial. Então você precisa aprender a confiar naquilo que Deus deixou para você fazer. Confie em você. A gente sempre quer terceirizar, irmãos, as nossas guerras. Pastor, ora lá para minha mulher que o pau está quebrando lá em casa. Vai adiantar? Não. Eu não aguento não, vou largar a mão, alguém cuida aí. Não, tem coisa que você vai ter que enfrentar, querido. Tem coisa que é você que vai ter que ir lá e enfrentar. Não tem jeito. Geralmente quando o marido chama o pastor, que a mulher está doida em casa quebrando tudo, é porque ela falou assim: bem, nós precisamos conversar. Diz: tá, depois a gente conversa. No outro dia a gente precisa conversar sobre aquelas. Não, depois. Aí ele vai jogando assim, debaixo do tapete. Aí uma gotinha cai no copo, o que acontece? Transborda. Aí os homens chegam com o olho desse tamanho aqui, pastor, a mulher, o trem pegou ela lá. Ora por nós. Eu falo assim: mas não adianta orar. Uma vez me chamaram: pastor, nós estamos aqui com uma dificuldade. Eu cheguei lá e começaram um brigar com o outro. Eu falei: já estou indo embora. Não, o senhor não vai fazer nada. Eu falei: eu não. O que vocês querem que eu faça o quê? Você vai orar, não vai? Vocês estão aí brigando, vocês querem o quê? Tem coisa que é você que tem que resolver. Quando eu me converti, eu comecei a viver o sobrenatural de Deus. Eu sempre fui preguiçoso de estudar. E aí, chegava no dia da prova, eu orava: Senhor, me dá vitória nessa prova. Aí eu pegava a prova e falei: agora eu vou ver essa prova, vou saber toda a resposta, que Deus vai mandar a resposta aqui agora. O que acontecia? Não lembrava de nada, gente. Por quê? Não tinha estudado que eu ia lembrar. Não conseguia nem 0 tirar na prova. Porque, irmãos, Deus ajuda você, mas tem coisas que você precisa fazer. Você precisa aprender a confiar em você. Eu posso fazer isso daqui. Não terceirize o seu problema para as pessoas. Resolva. Problemas, eles devem ser resolvidos, irmãos, e não superados. Problema não se supera, se resolve. Amém? Confia no seu poder de resolver problema. Confia no seu poder de resolver problema. Vai lá em frente. Eu falo muito isso daqui, irmãos, porque eu tenho medo que as pessoas, elas querem espiritualizar aquilo que não dá para ser espiritualizado. Pastor, eu vou montar uma empresa de vender churros e Deus vai me dar vitória. Você sabe fazer churros? Não, mas Deus vai me dar vitória.
Você já vendeu alguma coisa na vida? De jeito nenhum, não sei lidar com gente, mas Deus vai me dar a vitória. Vai resolver? Não. Se especialize. Busca a sabedoria do alto. Aquilo que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você. Deus abre o mar? Abre, mas você tem que marchar no mar. Amém? Vamos colocar de pé. Louvado seja Deus. Eu não sei qual daquilo que nós falamos aqui você precisa. Às vezes você está precisando de sabedoria, você não está tendo sabedoria para lidar. Eu falo terceirizar. As pessoas, primeira coisa, quando o problema vem, o que é que a gente fala? Quando tem um problema, você olha assim, parece que não tem jeito de resolver. O que a gente fala? Ai, que vontade de sumir. Porque quando a gente some, o problema se resolve sozinho, não é? Não. Aparentemente sim. Mas tem coisa que você tem que sentar e resolver. E para isso você precisa de sabedoria, irmão. Senão você vai continuar no mesmo problema, na mesma dificuldade. Lembra que nós falamos lá no início? Deus quer dar vitória. Aliás, Ele já deu vitória. Mas vai depender daquilo que nós estamos fazendo. Deus me deu vitória, mas você está colocando os pés pelas mãos, não vai adiantar. Vai dar problema. Não vai dar certo. Isso é matemática, não vai dar certo. Uma coisa tem probabilidade de dar errado, vai dar errado. Então você precisa de sabedoria. Você precisa de ajuda de pessoas para orar por você. Mas lembra que eu falei, cuidado, porque quando a gente fala assim que a gente precisa de pessoas para orar, geralmente por nós a gente já fala, é verdade, ninguém dessa igreja ora pela minha vida. Mas você tem orado por quem? Você tem visitado quem? Quem que você tem visitado? Ah, pastor, eu não consigo. Então, como se você não consegue, ninguém consegue por você. Nós estamos vivendo um tempo egoísta. A gente acha que todo mundo deve vir até a gente. Quando a gente fala que a gente tem que aprender a depender das pessoas, eu também tenho que entender que as pessoas também dependem de mim, da minha oração, da minha palavra, de eu ir lá pregar o Evangelho. O Evangelho é a única coisa que Deus não faz sozinho. A gente precisa ir lá e anunciar o Evangelho. E Deus precisa de você nessa hora para ir lá anunciar. Mais uma vez, Deus não depende do homem, mas Deus usa o homem para o seu propósito. Deus quer te usar para você ir lá. E irmãos, eu falo uma coisa, quando você gasta tempo para fazer a obra de Deus, você percebe o quão grande Deus é e que os seus problemas são tão pequenos diante daquilo que Deus pode fazer. O problema é que quando a gente foca muito no problema, a gente começa a ter uma percepção desajustada do problema. A gente começa a achar que ele é maior do que realmente ele é. Quando a gente foca demais no problema. Os maiores erros de prova de concurso público é quando a pessoa quer questionar com a pergunta. A pergunta está falando, olha, tal coisa, está certo ou está errado? Aí a pessoa lê a pergunta e diz, depende. Se está querendo dizer isso aqui, se tal coisa foi assim, não, mas a pergunta não está falando para você pensar. Ela só estava perguntando e você responde. Essa é a grande pegadinha dos concursos públicos. A pessoa começa a querer dialogar com a pergunta. Pastor, o que isso tem a ver? Porque quando você fica focando no problema, começa a aparecer coisas que é da sua mente. Às vezes o problema é tão fácil de resolver, mas você vai criando coisas que você não acha que não vai dar mais jeito, porque você criou de um problema pequeno, você criou um monstro. Essa era a estratégia de Golias. Golias não era tão bom de guerra.
Nenhum gigante é bom de guerra, porque gigante é lerdo. Já viu aqueles... Eu estudei, eu sempre fui pequenininho, e lá na minha sala sempre tinha uns grandão. Você provocava eles e saía correndo, eles nunca te alcançavam. Eles vão correndo, lerdão, não é assim? Gigante é assim também. Mas ele vinha todo ornamentado, um escudo, uma lança, e fazia, e o povo de Israel saía correndo igual cachorrinho. E Davi foi e disse, não, eu venço esse gigante. Porque Davi viu, irmãos, que o problema não era tão grande assim. Cuidado para você não colocar uma lente de contato, uma lupa, perdão, no seu problema para aumentar. Por isso que a gente precisa de sabedoria. Porque se a gente não tem sabedoria, a gente vai para a emoção. E a emoção, meu filho, ela fala muito alto. Como diz o pastor Josué Gonçalves, amarra o seu burro emocional e pega a sabedoria do alto e resolve o seu problema. Tem coisa que não adianta chorar, não vai resolver, você tem que enfrentar. Amém? Então peça para Deus nessa noite aquilo que você precisa hoje. Sabedoria, se você precisa entender o que Deus tem na tua vida, se você precisa aprender a confiar mais naquilo que Deus tem na tua vida, naquilo que você é, peça para Deus essa noite. Deus, eu não estou conseguindo resolver meu problema, eu preciso de sabedoria. Então peça nessa noite. Antes de eu orar por você, abaixa a tua cabeça e peça aquilo que você necessita. Aleluia. Deus, essa noite nós nos colocamos na tua presença, pedindo ao Senhor para que o Senhor opere, Senhor, nas nossas vidas. Deus, nós sabemos que o Senhor tem vitória para nós. Sabemos que o Senhor tem, Senhor, bênção, conquistas. Mas por muitas vezes, Senhor, nós não entendemos o processo da vitória, nós perdemos ela. Primeira coisa que nós pedimos nessa noite, Senhor, é sabedoria. Nos dê sabedoria, Senhor, para que nós possamos, Senhor, resolver o problema como de fato ele é. Para que nós tenhamos estratégia, Senhor. Nos dê pessoas, Senhor, do nosso lado, Senhor, que nós possamos contar em oração. E que nós possamos também ajudar essa pessoa em oração. Senhor, tira de nós toda a síndrome de vira-lata, de achar que nós não temos nada a ver com a obra, Senhor, do Senhor, mas que nós possamos, pelo contrário, Senhor, entender, Senhor, que há coisas que dependem de nós, sim, para serem realizadas na nossa vida. E nós precisamos aprender a confiar em nós, Senhor, como filhos, como os dispenseiros da graça, como sacerdotes, povo santo, povo eleito do Senhor. E que nós possamos, Senhor, aprender a confiar na Tua vontade. Tua palavra diz que Joabe, Senhor, colocou nas Tuas mãos. E faça o Senhor que lhe bem parecer. Nós vamos fazer, Senhor, aquilo que está ao nosso alcance. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem que estar na frente. A Sua vontade tem que prevalecer. Queremos aprender a confiar, Senhor, no Teu querer. Se aquilo que nós projetamos, Deus, não foi como nós projetamos, nós precisamos entender, Senhor, que grandes coisas o Senhor ainda tem na nossa vida. Não foi porque o projeto que nós idealizamos não deu certo, Senhor, que o Senhor não está conosco. Mas que nós possamos entender, Senhor, se o projeto não deu certo, porque o Senhor tem outras coisas diferentes para fazer na nossa vida. Mas que nós não caiamos, Senhor, no erro de não tentar, de não progredir, Senhor. Que tudo aquilo que estiver no nosso alcance nós possamos fazer. E que a resposta, Senhor, venha do Senhor. Nos ajude, Senhor, a depender, Senhor. A depender, Senhor, de confiar no Senhor, na Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos encerrar, irmãos, mas antes disso, você que vai dizimar, ofertar, pega o seu dízimo, a sua oferta na tua mão. Eu quero abençoar você. Quando você for trazer o seu dízimo, se você ainda não orou para Deus te dar sabedoria financeira, traga o seu dízimo pedindo para Deus te dar sabedoria. Às vezes, irmãos, a gente é fiel, não nos falta nada, porque a Bíblia diz que se a gente é fiel, Deus não vai nos deixar faltar, mas você também não cresce, porque você precisa de sabedoria, aprender. Isso é o grande problema hoje, irmãos, das pessoas. As pessoas não sabem lidar com dinheiro. Pede para Deus te dar sabedoria para você lidar com dinheiro, para você saber investir naquilo que realmente precisa de investimento, para você aprender, irmãos, controlar suas finanças. Hoje as pessoas são pegas pela compulsividade. Tem gente comprando coisas que não sabe nem para que serve, mas porque diz que é bom, eu vou comprar. É igual hipocondríaco. Já viu hipocondríaco? Você chega na casa do hipocondríaco, tem remédio para gastrite. Tem uns irmãos hipocondríacos aqui na igreja. Tem remédio para dor de cabeça, remédio para isso, dor de cotovelo, a pomada que sara isso, a pomada que cura aquilo, que não sei o que é aquilo. Você fala para ele, estou com dor de cabeça, ele vem com um kit. A gente tem, irmãos, que entender que nem tudo que nós queremos é o que nós precisamos, por exemplo. E às vezes nós somos enganados nessa área. Investimos naquilo que é passageiro e perdemos aquilo que a gente poderia ter mais sucesso. Deus quer levantar os seus filhos. Eu tenho profetizado que este ano, que ainda não acabou, glória a Deus, é o ano da manifestação dos filhos. Mas para que os filhos sejam manifestos por Deus, você precisa ter sabedoria. Amém? Peça para Deus dar sabedoria financeira, para você aprender a lidar com o seu dinheiro. Amém? Às vezes você não precisa de mais, você precisa administrar bem. Você precisa administrar bem o seu dinheiro. Eu sempre convivi com pessoas que faziam o que bem queriam. E eu desde pequeno, eu sempre aprendi a projetar. Porque a vida me deixou assim, não é porque eu sou especial, não. A vida me deixou assim, lá em casa era assim, ou você faz isso ou faz aquilo, não tinha jeito de fazer os dois. Pra você ter noção, eu juntava dinheiro para comprar enxada, para carpir. Porque meu pai só dava os cotocos de enxada. Eu juntava dinheiro para comprar botina para trabalhar. Ai, pastor, era melhor se eu comprar outra coisa. Mas eu pensava assim, se eu comprar enxada, eu vou carpir com mais facilidade. Então eu poderia ter um tênis da moda, mas então eu comprava enxada. Coitado de mim, eu não tinha entendimento de comprar aquelas duas caras. Aquilo lá pesa uns 3 quilos. E carpia, porque meu pai só dava os cotocos, então eu comprava enxadinha. Eu não ganhava nada do meu pai, ganhava R$1 aqui, outro ali, então eu juntava para comprar enxada. Então às vezes tem coisa que você até vai ficar bonitão, mas não vai ter serventia. Pede para Deus te dar sabedoria. Amém? Entendimento, para saber aplicar bem o seu dinheiro, que não é fácil, irmãos. Hoje em dia não está fácil de ganhar dinheiro, então você não pode pegar e jogar fora. Pede para Deus, Deus te dá. Amém? Senhor, em nome de Jesus, abençoe agora quem vai dizimar, abençoe quem vai ofertar. Senhor, nós pedimos essa noite de forma especial sabedoria para o teu povo aprender a lidar com dinheiro. Abre, Senhor, o entendimento para que os seus filhos vejam negócios bons. Que às vezes, Senhor, o Senhor tem colocado tantos negócios bons, mas pela cegueira emocional, os seus filhos não percebem. Nós pedimos, Senhor, que eles tenham entendimento, sabedoria para entender, Senhor, as oportunidades que o Senhor tem colocado. Em nome de Jesus, dê estratégia, Senhor, para os teus filhos, para que eles sejam ainda mais prósperos e abençoados.
Eu declaro, Senhor, uma palavra de prosperidade sobre a vida dos teus filhos. Tua palavra diz, Senhor, que quando a gente devolve o dízimo na casa do tesouro, o Senhor repreende a maldição, repreende o gafanhoto, Senhor, e abre as janelas dos céus. Essa palavra que eu declaro sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Quem for dizimar e ofertar, coloque no gasofilácio. O irmão Gabriel vai estar ungindo. Senhor, recebe no teu altar, Senhor, as ofertas. Recebe, Senhor, os dízimos na tua presença, Senhor. Que o Senhor honre a fidelidade dos seus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Dê a mão agora para a pessoa que está ao teu lado. Fecha o corredor. Sexta-feira, culto aqui na igreja, às 7h30. Durante a semana as reuniões são sempre 7h30. Só no domingo que é 7 horas da noite. Amém? Sábado tem rede de jovens, também 7h30. Domingo de manhã, escola bíblica. Hoje nós tivemos a escola, cada dia a escola bíblica é mais gostosa ainda. Hoje foi uma bênção, amém? Deus tem falado, olha, a gente tem estudado Efésios. Está difícil sair do capítulo 1, mas está uma bênção, amém? Nós temos aprendido o que é ser igreja do Senhor. Muito mais do que estar dentro de um templo. Hoje nós falamos sobre a importância da igreja na sua função social integral. A importância da igreja ajudar o necessitado. Não é a igreja a instituição, é eu ajudar o outro. Principalmente o que a Bíblia diz, os que estão na fé, né? Às vezes a gente busca sempre as nossas coisas e esquece que nós temos um papel também social na vida de uma pessoa. Amém? Tem sido uma bênção. Você que pode, participe todo domingo às 9 horas da manhã. Amém? Que a sua semana seja abençoada. Que você viva o melhor de Deus essa semana. Que aquilo que você tiver para fazer, a atitude que você tiver para tomar, não tome se Deus não estiver no negócio. Só age na direção de Deus. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas. Deus vai dar a vitória. Senhor, muito obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, porque nessa noite podemos adorar o Senhor, exaltar o Teu nome, Senhor. Eu peço, Senhor, derrame uma unção especial na vida do Teu povo agora. Em nome de Jesus, traga cura, libertação, restauração. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor opere na vida do Teu povo de uma forma tremenda nessa noite ainda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos no poder sobrenatural, nós cremos no poder da fé. Por isso eu declaro aquilo que os Teus filhos estão pedindo neste momento, essa cura, essa libertação. Pai, age com poder em nome de Jesus. Derrama a Tua unção. E Pai, nós pedimos também pela vida da irmã Fátima, que o Senhor venha abençoar a vida dela, derramar a unção, a graça do Senhor sobre a vida dela, trazendo cura, Pai, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez eu peço, derrama a unção sobre a vida do Teu povo. Que essa semana seja uma semana de bênção, seja uma semana de vitória, de conquista, de portas abertas, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo possam estar com os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra. E a igreja que ansiosa aguarda a vinda de Jesus, diga amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente o irmão ou a irmã com a paz do Senhor.